ABCD. Então, estamos aqui hoje, quarta-feira, 25 de agosto, estamos começando aqui nossa aula sobre ideologia, e estamos perguntando para os alunos os conceitos deles sobre ideologia, eles estão contribuindo com a gente. E eu queria saber se teria mais alguém que poderia contribuir conosco, dizendo qual é o conceito que ele traz sobre ideologia. Teria mais alguém, pessoal, por favor? Oi, professor. Pois não. Um complemento aqui. Eu acho que é um pouco do que os colegas já disseram, mas eu queria complementar dizendo que quanto mais arraigada é a ideologia de uma pessoa, menor é a capacidade dela de se abrir para outras visões de mundo e outras formas. Eu li um texto recentemente, agora não vou me lembrar o autor, mas que ele dizia isso, que quanto mais forte é a ideologia de uma pessoa, mais ela precisa abrir mão do racional dela, da lógica de outras... da lógica de outras crenças que elas tinham. Ele até citou, por exemplo, o exemplo aqui do bolsonarismo, né? Que a pessoa que adere, que a pessoa que adota a ideologia bolsonarista, ela abre mão, por exemplo, do conceito de cristianismo, mesmo se dizendo cristã, né? Então, eu acho que tem esse lado da ideologia que deve ser levado em conta também, que quando ela é muito forte, ela está muito arraigada na cabeça de quem a propaga e tal, ela leva essa quebra aí de outras... quebra da racionalidade e da lógica, né? Excelente, Fábio, excelente. Então, o Fábio traz um outro elemento. Você vê como cada um enriquece a discussão. O Fábio coloca para a gente que, na verdade, a ideologia pode limitar, inclusive, a visão crítica. Não sei se é isso que eu entendi, Fábio. Mas a ideologia... Exatamente, era esse o termo. É isso aí. A ideologia ela pode limitar, tá certo, a nossa visão crítica, a nossa criticidade, né, sobre o mundo. Achei muito interessante tua colocação, muito legal. Pessoal, mais alguém gostaria de contribuir conosco aí? Você vê que cada um está trazendo um elemento que está enriquecendo a discussão. Alguém mais gostaria? Pois não, Maria Luísa. Eu também queria ir nessa linha aí do Fábio, porque assim, eu sempre entendi a ideologia como os princípios basilares que vão reger a minha vida, né, sobre qual eu vou orientar os meus atos, enfim. E entendia isso como algo bom, a pessoa precisa ter uma ideologia, né, até a música do Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver, né, e assim, uma pessoa não tem ideologia. E depois eu também vinha a estudar alguma coisa, dizendo que, na realidade, a ideologia é realmente algo não tão bom, né? Porque, se a gente for ver a origem da palavra, né, ideologia seria o estudo das ideias, é isso. Né? Então, a gente precisaria estar aberto a todas as ideias, né? Estudar todas as ideias, seguir aí mais ou menos um caminho dentro daquilo que você estudou, mas não estar tão preso, porque eu também li algo nesse sentido do Fábio, de que você ter uma ideologia muito rígida te engessa, né, para ideias novas, para mudar de ideia, inclusive, né, porque às vezes você pensa uma coisa de uma determinada forma e depois você muda completamente, né, e assim, eu tenho experimentado isso na minha vida em termos de religiosidade, né, eu já passei pelo catolicismo, depois para o evangelho, que hoje eu entendo que não devo pertencer a nenhuma instituição, não é? Então, assim, se a gente não estiver aberto para essas mudanças, né, se tiver uma ideologia muito rígida, isso vai engessar o nosso crescimento, né, de conhecer coisas novas, experimentar coisas novas, e, de repente, até muito melhores do que aquilo que a gente conhecia anteriormente. Então, eu também estou meio nessa linha aí do Fábio. Então, a Maria Luísa, muito obrigado, Maria Luísa, pela sua contribuição. Ela também vai um pouco na linha, um pouco paradoxal, porque, de alguma maneira, são os princípios basilares que ela colocou, algo bom, e aí a gente precisa ver se a ideologia é algo maniqueísta, que a gente pode tratar como bom ou mal. Isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir, né? Mas que, de qualquer maneira, poderia, de certa forma, engessar o pensamento, né? E que ela, na sua experiência pessoal, tem procurado superar esse tipo de
visão, digamos assim, de cabresto limitante, né, em relação à dimensão religiosa. Muito obrigado, Maria Luísa, contribuiu muito. Mas alguém gostaria de falar? Vocês estão só aumentando minha responsabilidade aqui, porque vocês são incríveis, estão dando depoimentos muito bacanas. Mais alguém gostaria de contribuir conosco sobre o tema? Fiquem à vontade. Lincoln, deixa eu só falar. Eu achei aqui o modo de tela cheia. Eu vou colocar esse. Eu vou fechar o microfone. Se funcionar, você me dá um ok, tá? Tá. Eu acho que já está na tela cheia, Guilherme. Guilherme, você é o cara, entende? Você é o cara. Ainda com esse corte de cabelo, eu vou falar uma coisa, meu. Você tá, sim, um perigo. Muito obrigado, tá? Pessoal, mais algum comentário acerca da questão ou podemos avançar? Não, eu coloquei até aí no chat. Pois não, Henrique. Mas eu penso que, basicamente, igual aos colegas, né? Mas são visões de mundo que, por vezes, são pré-concebidas na nossa cabeça. Não sei se um inconsciente coletivo, mas pode ser, sim. Ou algumas a gente desenvolve, né? Na nossa experiência de vida aí. É isso. Então, visões de mundo preconcebidas. Muito bom, Henrique. Maravilhoso. Mais alguma colocação, pessoal? Mais alguma contribuição para a gente? Bem, então eu vou relatar aqui, ó. Olha só o que vocês colocaram sobre ideologia. Ideais de vida políticos e ideológicos, ética, moral, caráter, crenças, tá? Ideologia como forma de limitação da criticidade, tá? Princípios basilares, algo bom, ou que pode ser algo ruim também, ou seja, algo maniqueísta, né, de alguma forma, que pode engessar o pensamento, e são visões de mundo preconcebidas. Veja que nós estamos indo por uma definição bem ampla, só que nós estamos no ensino superior e nós estamos numa pós-graduação, né? Então, a gente precisa, de fato, ter preocupação com as definições, né, do nosso escopo de trabalho e com a definição dos nossos conceitos, principalmente dos nossos conceitos quando a gente vai trabalhar com humanidade. Então, é isso que a gente vai tentar fazer um pouco nessa aula. Ô, Guilherme, faz um favor para mim, muda o slide aí. O que eu vou tentar fazer com vocês agora, antes de definir o conceito de ideologia, o que é ideologia, começar a discutir, é tentar te dar uma visão estética da ideologia. A gente pode tentar trabalhar a ideologia, primeiramente, do ponto de vista estético, tá? Porque a ideologia também tem uma dimensão estética. Eu gostaria que vocês, aos poucos, fossem lendo esse hino. Isso é um hino extremamente ideológico. E eu vou colocar a música desse hino. Não tenham pressa. Vão sentindo a música, vão lendo a letra, e daqui a pouco a gente conversa, tá, sobre esse hino. مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم أمتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين قدموا الأرواح حقا بثبات ويقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين قدموا الأرواح حقا بثبات ويقين يقام الدين فيها شرع رب العالمين أمتي فاستبشري لا تيأس النصر قريب دولة الإسلام قامت وبدا العز المهيب أمتي فاستبشري لا تيأس النصر قريب دولة الإسلام قامت وبدا العز المهيب
أشرقت ترسم مجدا وانتهى عهد الغرور برجال أوفياء لا يهابون الحروب أشرقت ترسم مجدا وانتهى عهد الغروب برجال أوفياء لا يهابون الحروب صاروا مجدا خالدا لا ليس يفنى أو يغيب. Bem, vocês ouviram a música, tem toda uma estética musical, tem uma letra bem forte, né? Uma letra que fala de sangue, que fala de espada, que fala de Israel, que fala de guerra, que fala de Abraão, né? Que fala de jihad. Pelo contexto, vocês acham que isso se refere a que tipo de grupo ideológico? Vocês chutariam que esse tipo de evocação, tá, se refere a que tipo de grupo que está aqui na modernidade, que faz parte da nossa modernidade, que é um grupo ideológico importante, que tem expressividade, tá? E que é um grupo que se faz, que se tenta representar e que se tenta ser visualizado no nosso mundo atual. Alguém teria um chute para falar, uma opinião, um palpite? Isso é um hino, tá? É um hino desse grupo. Obviamente referente ao islamismo, né? Tá? São os talibãs, não? Não. Não? Não. Mas é próximo. É o Estado Islâmico, tá? Esse é o hino do Estado Islâmico. Então, ele é um hino bastante ideológico. Bastante ideológico. Você vê que ele tem um apelo extremamente passional, né? Você vê que ele tem um apelo passional, ele tem promessas muito fortes, né? Ele apela para uma utopia, para um solo utópico, para um não lugar. Utopia, literalmente, significa não lugar, né? A promessa que nós temos da ideologia é um não lugar perfeito, ideal. Ela nos promete um mundo perfeito e ideal. É uma promessa, tá? A evocação estética da ideologia é uma sociedade perfeita, tá? E em nome dela, muita coisa pode ser feita. Ou em nome de Cristo, ou em nome de Alá, ou em nome de alguém que você pode evocar, né? Você pode fazer muita coisa, inclusive matar as pessoas, inclusive decepar a cabeça das pessoas, porque existe uma justificativa utópica, ideal, né, para se construir uma sociedade. Pode passar para mim, por favor, Guilherme? Então vamos um pouco à questão da raiz, do termo, da onde surgiu. É um termo relativamente novo, tá? O termo ideologia é relativamente novo. O termo ideologia, ele, segundo a etimologia da palavra, né, ela é uma palavra da língua grega, ela vem, na verdade, de duas palavras, que é ideia, uma palavra grega que significa protótipo ideal, tá? E a palavra logos, né, que significa estudo. Então, assim, ao pé da letra, se a gente for analisar ao pé da letra, seria um tratado sobre a forma ideal. É aquilo que eu falei para vocês. É uma forma ideal de sociedade. É uma forma ideal de conjunção social, tá? É um tratado ideal sobre algum tipo de não lugar. Porque, obviamente, o lugar utópico ele não existe, ele é uma projeção, tá? Então, ele é uma projeção de algo que não existe. Enfim, o ser humano ele tem essa capacidade de projeção, né?
A gente é um animal extremamente rico na possibilidade de projetar ficções. E uma dessas ficções, né, em que a espécie humana é craque em projetar, é exatamente nas utopias, em que as ideologias se apropriam muitas vezes dessas utopias, né, para projetar esses espaços, esses não lugares ideais, tá? Então, a origem do termo, quem cunhou esse termo, tá? Foi um filósofo grego chamado Antoine Destutt de Tracy, em 1801, é um termo relativamente novo, como eu disse para você, num livro chamado Elementos da Ideologia, tá? A pretensão que ele tinha, na verdade, era a pretensão de cunhar uma ciência, tá? Uma ciência sobre a gênese das ideias. Na verdade, a gente precisa entender, pessoal, o contexto histórico. As ciências humanas, no século XVII, no século XVIII, no século XIX, as ciências humanas, ela queria se apropriar de um certo método científico que fosse meio assim uma física da sociologia, sabe? As ciências humanas estava contaminada por um certo positivismo. E ela queria, de certa forma, se tornar assim uma ciência experimental, que pudesse ser assim uma física sociológica, que pudesse matematizar, de repente, os fenômenos sociais, né? Então, na verdade, esses humanistas, se é que eles podem ser chamados assim, né? Tá? Eles partiam do princípio de que as ideias deveriam ser consideradas como fenômenos naturais, como fenômenos, tá, da natureza. E o corpo humano, na verdade, o corpo humano, o corpo social, né, ele seria um resultado da sua interação com o meio ambiente. E a própria sociedade seria um reflexo dessa interação entre o ser humano e o meio ambiente, tá? Então, nesse contexto histórico que surge o termo ideologia, você tem os ideólogos franceses que vieram a cunhar esse termo, como é o caso desse que nós citamos, né? Que eles tinham 3 características fundamentais. Eles eram antiteológicos, ou seja, antirreligiosos, porque eles se pretendiam científicos, então eles não queriam trazer a religião para o seu pensamento social. Eles eram antimetafísicos, exatamente porque eles consideravam a ciência positivista como resposta para tudo, tá? E eles também eram antimonárquicos. Eles não queriam a monarquia, eles queriam a democracia, exatamente acreditando que uma sociedade democrática seria uma busca de uma sociedade ideal. Então, baseado nesses princípios, é que surge a ideia, tá, de uma ideologia, que fosse uma ideologia de uma sociedade ideal, tá? Então, tipo assim, se acreditava nesse período de que os progressos das ciências naturais iriam trazer uma nova moral, entende? Uma nova moral, tipo uma sensação de progresso ilimitado, né? E, tipo, a ideologia dos indivíduos, né, ela seria influenciada, então, por essas relações sociais, entende? É importante a gente entender, sempre que um termo é cunhado, é óbvio que é importante a gente entender a raiz dele, da onde ele surge, e entender também o contexto histórico que ele surge. Porque ele não surge do nada, ele surge, na realidade, de um caldo cultural, né? De um caldo social, de um caldo político, tá? Que ocorreu em certo momento histórico aí. Pode passar para mim, Guilherme, faz favor. Bem, o Napoleão Bonaparte, francês, o general Napoleão Bonaparte, tá? Que estendeu, né, o Império Francês, que foi um grande guerreiro e tal. O Napoleão Bonaparte, ele na verdade, teceu, já naquela época, um sentido assim pejorativo para o termo ideologia. Ele já desconfiava um pouco da ideologia,
naquele período. Eu vou ler para vocês um trechinho de um livro que eu gosto muito, que é um livro da Marilena Chaui. É um livro bem pequenininho da Marilena Chaui, esse livro aqui. É um livrinho pequenininho que chama O que é Ideologia, onde nesse livro aqui ela conceitua de uma forma simples, mas para os iniciantes no, vamos dizer assim, no assunto, é um livro bem arroz com feijão, mas legal. Então, a Marilena Chaui, citando aqui literalmente uma fala do Napoleão sobre a questão da ideologia, o Napoleão, sobre os ideólogos franceses, ele fala o seguinte, olha só o que o cara fala. Literalmente, tá? Abram aspas para o Napoleão. Todas as desgraças que afligem nossa bela França devem ser atribuídas à ideologia. Essa tenebrosa metafísica que, buscando com sutilezas as causas primeiras, quer fundar sobre suas bases a legislação dos povos, em vez de adaptar as leis ao conhecimento do coração humano e às lições da história. Então, na verdade, o Napoleão ele era incrédulo quanto a essa questão da ideologia. Ele acreditava mais de que as conquistas, as questões, ele era muito mais prático, né? Ele era, na verdade, um soldado, Napoleão. Ele não acreditava muito nesse campo das ideias abstratas, tá? Então, de alguma forma, ele se colocava contrário totalmente aí a essa questão. E a gente tinha também o contexto do positivismo francês, o Auguste Comte, né? Daquele positivismo, daquela filosofia positiva, do positivismo. Então, o positivismo, o que foi? Foi uma teoria social, né, elaborada pelos cientistas sociais daquela época, que teve o papel de orientar a trajetória política e social dos Estados nacionais naquele período. Tá? É o que está escrito na nossa bandeira brasileira. É a frase mais, falada do positivismo, ordem e progresso. Né? É o chavão principal do positivismo. Então, eles acreditavam que a sociedade deveria ser dirigida por uma tecnocracia dirigente e que sempre a sociedade caminharia para um progresso definitivo. Né? Então, aquela ideia sempre positiva de que a sociedade caminha para um progresso indeterminado, positivo, tá? E essa ideia, nessa concepção positivista da ideologia, é que você teve o aparecimento, na verdade, desse termo. Tá? Então, eu estou falando tudo isso para vocês só para dar uma ideia do contexto, certo? Que o termo apareceu e que o termo surgiu. Tá? Guilherme, pode passar, por favor. Bem, isso aqui a gente vai falando e vai novamente colocando para vocês a questão, tá certo? Como nós falamos lá no início, que você tem também uma questão estética. Isso é uma outra questão estética, ideológica, bem diferente daquela inicial. Eu queria também, de novo, que vocês lessem um pouco o hino, tá? Para a gente ir sentindo a força da questão ideológica. Eu vou soltar o som aqui para vocês irem ouvindo o som enquanto vocês leem a letra aqui do hino novamente, beleza? Vamos lá. Stand up and be counted, show the world that you're a man. Stand up and be counted, go with the Ku Klux Klan. We are a sacred brotherhood who love our country true. We always can be counted on when there's a job to do. We serve our homeland day and night to keep it always free, and proudly wear our robes of white protecting liberty. Stand up and be counted, show the world that you're a man. Stand up and be counted, go with the Ku Klux Klan.
Robin Hood portray our noble plan. In search of peace and liberty, we pledge our hearts and hands. We must defeat the communists to save our Christian land. Stand up and be counted, show the world that you're a man. Stand up and be counted, go with the Ku Klux Klan. Stand up and be counted, show the world that you're a man. Stand up and be counted, go with the Ku Klux Klan. Então, pessoal, essa aqui está mais direta, né? Eu acho que esse hino está indicando mais direto. Você tem aqui as vestes, né? Você tem a cruz incendiada. Você tem aqui o nome da seita, né? Então, essa seita Ku Klux Klan, né? De extrema direita dos Estados Unidos, originada lá nos Estados do Sul, que tem uma importância histórica enorme nos Estados Unidos e até hoje tem uma representatividade muito grande nos Estados Unidos, uma seita de supremacia branca, racista, né, que se baseia em princípios, entre aspas, cristãos, né, e defende claramente o racismo aberto, né, e tem uma presença, e tem uma importância, e tem uma representatividade, tá, real, clara, nesse país. Inclusive política, né? Claramente. Nós assistimos aí a última eleição nos Estados Unidos, onde houve uma polarização entre os estados do Norte e do Sul, né? Como se a guerra da secessão nos Estados Unidos ela não tivesse terminado historicamente, não tivesse sido superada, né? Então, mais uma vez, a representação de um movimento ideológico através de uma letra muito forte, através de uma música, de tipo uma convocação, né? A luta, uma convocação, tá? Somos uma irmandade sagrada, né? Orgulhosamente usar nossas vestes de branco, protegendo a liberdade, tá? Em busca de paz e liberdade, tá? Temos que derrotar os comunistas para salvar nossa terra cristã. Quer dizer, mais claro do que isso, não tenho o que dizer. A convocação é evidente, é óbvia. Então, normalmente, a ideologia ela tem essas características. Veja bem, eu não estou falando de uma ideologia em especial, tá? Eu não posso aqui, eu quero que vocês me entendam bem, eu não posso aqui, eu defender uma ideologia em contrapartida de outra. Eu estou falando de todas as ideologias, seja de esquerda, de direita, de centro. Eu não estou tomando posição de nenhuma aqui. Nós estamos falando de todas as ideologias de natureza política e ideológica, tá? Todas elas têm características em comum, seja socialista, seja comunista, seja liberal, seja anarquista, seja o que você quiser, tá? Todas as ideologias elas têm características que são características, inclusive, muito próximas e que foram detectadas ao longo da história. Inclusive, um cara que fez praticamente uma, assim, ele fez uma... ele conseguiu desvendar as características da ideologia, foi o próprio Karl Marx, tá? Que revelou características em comum de todas elas. Inclusive, nós vamos ver daqui a pouco, tá? Algumas características que ele identificou e que fazem parte disso. Pode passar, Guilherme, por favor? Bem, nós temos esse cara aqui, o Emile Durkheim, tá? Que ele faz uma afirmação mais ou menos naquela linha que eu falei para vocês, né? De que os cientistas sociais, eles apresentam uma neutralidade científica. Isso é uma coisa que eu queria discutir com vocês, que é uma coisa que é a chave central no nosso curso. É central. E eu quero agora discutir um pouco com vocês, quero fazer uma coisa dialógica, não quero só eu falar igual um papagaio aqui.
Porque quando vocês falam, vocês me ajudam, a aula enriquece, fica dialógica, fica legal. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Gostaria que vocês me ajudassem. Vocês acham que os cientistas sociais, vocês são neutros porque vocês são cientistas? Ou vocês trazem algum tipo de preconceito social nas suas análises científicas? Vamos ser honestos. Quando vocês vão fazer o trabalho de vocês científicos, vocês são neutros totalmente? Ou vocês, de alguma forma, são influenciados por algum tipo de formação cultural, social? Gostaria de saber a opinião de vocês. O Durkheim dizia de que os cientistas sociais, eles têm uma neutralidade científica. Ele partia desse princípio. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Olha, falando por mim, não sou neutro. Até porque eu acho impossível, né? Você sofre a influência do meio em que você vive. Mesmo que você não tenha uma ideologia, você acaba trabalhando contra alguma ideologia que te afronte de alguma maneira, né? Então, eu não acredito em neutralidade. Eu acho que eu vou no caminho do Fábio aí também. Eu não, se fosse uma neutralidade técnica, eu acreditaria sim. Mas nesse sentido aí que você levantou, o Lincoln, eu não acredito numa neutralidade, mesmo porque, volto a gente tem aí os conceitos e os preconceitos já tá aí dentro, já não sai mais. O que seria, Henrique, uma neutralidade técnica? Me explica isso. O que é isso? O que é neutralidade técnica? Eu dou aula, eu ministro aula aqui no Senai. Então, se o meu assunto aqui é técnico, é sobre um equipamento, é sobre um aparelho, é sobre algo que é possivelmente que eu posso provar, aí nesse sentido eu vejo como neutralidade técnica. Aí eu consigo dizer, ó, isso vai funcionar, isso não vai funcionar. Mas nessa questão de ciência política ou ciência social, eu não acredito em neutralidade técnica, mas também sou aberto a, se alguém provar, de repente eu mudo de ideia. Beleza, Henrique. Obrigado, viu? Obrigado, Fábio. Excelente a opinião de vocês. E acho que aqui no chat também, deixa eu ver o que o pessoal está falando. A Ana Cláudia, acredito que em nenhum trabalho há 100% de neutralidade, iniciando na sua escolha do tema. Já fala que o tema já seria uma falta de neutralidade, pelo que eu entendi. A Juliana também acha que a neutralidade é inatingível, somos fruto das nossas influências, do nosso repertório que é formado ao longo da vida. Puxa vida, escreve bem a Juliana, hein? A Thalita também acha difícil ter neutralidade. Maria Luísa, entendo que é muito difícil ser neutro. Pelo jeito, todo mundo aqui está colocando, a Maiara está colocando que somos um amontoado de vivências, todos temos um repertório social. Então, assim, vocês acham que em nenhum momento da história houve uma separação entre sujeito e objeto da observação experimental? Sempre o sujeito, ele não conseguia se separar do objeto pelo fato de que ele trazia um sistema de crenças pré-definido. Então, esse sistema de crenças pré-definido interferia de alguma forma na sua análise social. Então, ele não conseguia, em função disso, ter um distanciamento do seu objeto experimental, e a partir disso ele não tinha isenção para poder afirmar algo a respeito daquilo. É mais ou menos isso que vocês estão me falando? Eu acho que é sim. Eu também acho, mas tá parecendo aqueles caras de liderança que fala que você tem que, quando sai do trabalho, você vai para sua casa, você tem que deixar os problemas para fora de casa, não levar dentro de casa. É difícil separar. Ou seja, então,
A ideia do Durkheim é uma ficção, né? Pelo que vocês estão me falando. Esse cara aqui, ele falou que o cientista social, para ser considerado cientista social, ele tem que ter a neutralidade científica. Olha que interessante, né? O cientista social do século XIX principalmente, ele queria ser, o ídolo dele, sabe quem que era? O Isaac Newton. O Isaac Newton, porque o Isaac Newton conseguia, por equação, provar, tá, as questões do universo. Olha que interessante. E essa que é a ciência positiva, entende? Olha como que a ciência positiva influenciou as ciências humanas. Esses caras queriam ser Charles Darwin, Isaac Newton, eles queriam ser Galileu Galilei, eles queriam ser os cientistas das ciências pesadas, hard, entende? Eles queriam matematizar a sociedade. Isso é impossível, tá? Então, eles queriam parametrizar, eles queriam fazer com que a sociedade fosse marcada por uma certa neutralidade e por uma certa distância, entende? Suposta distância, né? Que o Newton teve analisando a gravitação universal, ou que o Darwin teve analisando, por exemplo, a questão da evolução dos seres vivos, né? Ou que o Galileu teve analisando que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim que a Terra girava em torno do Sol. Não sei se vocês estão me entendendo, tá? Mas existia uma perseguição das ciências humanas, em que as ciências humanas achavam que fazer ciência era isso, era você ser neutro, era você colocar número, tabela, para definir a sociedade, as relações sociais, entende? Então, o Durkheim partia desse princípio. E vocês estão me falando que esse cara estava equivocado. E eu acredito... Pois não, Saulo, pode falar. Mas no momento que um cientista ou alguém tenta matematizar algo, ele não está sendo ideológico, está pegando a matemática para criar um conceito sólido. Ideológico Exemplo. por quê? Eu não entendi. Ideológico por quê? Se eu Exemplo, vamos imaginar aí no Newton lá, ele percebeu a gravidade e aí ele sai, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideologia, eu tenho um pensamento aqui e eu quero comprovar matematicamente. Aí criou uma fórmula, ou seja, ele matematizou. Ele já foi imbuído de ideologia e de conceitos próprios, não? Para achar algo que viesse dar uma base sólida. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Você pega o Galileu Galilei, por exemplo, o cara provar que não é a Terra, que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol, por expressão matemática, ele está sendo totalmente anticonvencional e antidogmático. Ele está sendo totalmente anti-ideológico, porque o cara está indo contra todas as crenças existentes. Isso é ciência de verdade, tá? Isso é ciência. Isso é o cara não se prender a conhecimentos anteriores. Isso é o cara fazer ciência, tá? E eu acho que não é nada ideológico, não é nada convencional. Então depende, cada caso é um caso. Se o cara matematiza uma certa questão, mas tem fundamento científico para isso, a aula que vem nós vamos ver o que é um método científico. Nós vamos tentar entender o que é ciência. Hoje nós estamos vendo o que é ideologia, tá? A aula que vem nós precisamos compreender bem, Saulo, o que é ciência. Ciência é uma coisa diferente de ideologia, completamente diferente. O método é outro, o sistema é outro, o trabalho é outro. Existe ciência de verdade, eu posso te afirmar. Existem mentes que fazem ciência, inclusive ciência não ideológica. Existem pessoas que estão trabalhando contra a Covid atualmente no mundo que não estão fazendo trabalho ideológico, estão fazendo trabalho científico. Assim como existe gente hoje no mundo que está fazendo trabalho pseudocientífico contra a Covid. Esse trabalho não é científico, é ideológico. É isso que nós estamos querendo discutir com vocês aqui nesse curso. Ideologia, ciência, ciência. São duas coisas completamente diferentes, Saulo. Nós precisamos diferenciar uma coisa da outra, tá? É isso que nós estamos discutindo exatamente aqui. Quais são os limites entre ideologia e ciência? São coisas completamente diferentes, tá?
Mas a pergunta não foi se nós temos Peraí, deixa eu ver. Então eu não entendi a pergunta. Era se nós... Ciências humanas. Eu estou falando de nas ciências humanas, humanas. A ciência humana, é um cientista humano querer pegar uma sociedade e fazer uma equação para explicar a sociedade. Não dá, entende? Tá, entendi. Não dá, porque são métodos de trabalho diferentes. Você não está trabalhando com matemática, com física, entende? Ciências sociais têm um outro tipo de metodologia de trabalho. É uma pesquisa qualitativa, não é quantitativa. É um outro método, entendeu? Eu estou dizendo o seguinte para você, que no século XIX havia uma tendência dos cientistas sociais de querer transformar a análise social numa ciência quantitativa, que tem muito mais a ver com a física, com a química, com a biologia, do que com a ciência social. Por quê? Por que nós estamos vendo isso? Porque se vivia numa sociedade positivista. É isso que nós estamos argumentando aqui, entendeu? E estamos vendo que isso tem a ver com o pensamento ideológico também. Nós estamos tentando entender o contexto, Saulo. A aula que vem nós vamos tentar entender o que é ciência, tá? E aí nós vamos tentar entender como que a ciência foi contaminada pela ideologia ao longo do tempo. Não sei se eu me fiz entender, Saulo. Eu me fiz entender, Saulo? Sim, sim. Pois não. Então, gente, o que ocorreu é isso, tá? Você veja como a concepção foi ótima a pergunta do Saulo. O Saulo é um cara muito inteligente. Foi excelente a pergunta do Saulo, porque ele me permitiu explicar melhor. Eu acho que eu não tinha explicado tão bem, tá? Que nessa época se tinha uma visão da ciência, e vocês mostraram para mim, se tinha uma visão, na verdade, das ciências humanas, muito mais ideológica do que científica, na verdade. Uma projeção de que os cientistas são neutros, tá? Ou de que o sujeito e objeto da observação, tá? Eles nunca... sujeito é totalmente separado do objeto. Isso é uma ficção, pô. Isso é uma ficção. Isso, na verdade, é uma projeção ideológica muito mais... É uma projeção muito mais ideológica do que científica, entende? Mas era isso que se pensava na época. Por favor, meu amigo Guilherme, pode passar. Mais um hino, vocês vão lendo a letra aí, deixa eu colocar aqui o sonzinho. Vai vendo a letra aí, eu vou colocar o som, moçada. Nel bosco fin del secolo morente, sull'orizzonte cupo e desolato, già spunta l'alba minacciosamente, nel diffatato, già spunta l'alba minacciosamente, nel diffatato, urla la viola fame e il dolore, da mille e mille facce speritrine, ed urla col suo schianto redentore, la dinamite, ed urla col suo schianto redentore, la dinamite, che affronti sul selciato d'ogni via, spegni le navi del momento estremo, sull'acqua il nome santo d'anarchia, insorgeremo, sull'acqua il nome santo d'anarchia, insorgeremo. Bom, vocês estão vendo que já o idioma já é italiano, né? E o nosso amigo Hélio ia ter um negócio se ele ouvisse essa música. O seu professor aí, o nosso querido amigo Hélio, né? Isso aí tem a ver muito com o hino do anarquismo, né? Daquela tendência ideológica chamada anarquismo. Se há governo, sou contra, né? Se há poder, sou contra. Então, o anarquismo, ou seja, não reconheço nenhuma forma de poder, tá? Sou contra qualquer forma de poder estabelecido,
não deixa de ser uma ideologia importante para os movimentos sociais, inclusive no Brasil foi muito importante, no mundo foi muito importante, né? Mas você veja que tem também um apelo estético, ele tem um chamamento também para um não lugar utópico, para uma sociedade ideal, né? Um aviso épico, poxa, nós vamos conquistar junto, né? Essa vida ideal, essa sociedade ideal, contra a opressão, enfim. Mais um chamamento ideológico. Você veja que, independentemente das correntes, né, tão diferentes, Ku Klux Klan, tá? Você tem aqui a questão do anarquismo, todas têm uma característica de chamamento, de um não lugar, de uma sociedade ideal, todas elas vão caminhando nessa seara, nesse sentido aí. Por favor, Guilherme, o próximo. Bem, vamos falar agora sobre a análise marxista do Karl Marx, né, sobre a concepção marxista da ideologia. O Marx tem o Marx é fantástico, né? Ele tem uma análise. Você pode não ser marxista, não tem problema nenhum, mas que o cara foi uma cabeça realmente privilegiada nas ciências humanas, ele foi, né? Então, o Marx considera a ideologia, olha só que interessante, como uma forma discursiva que produz uma camuflagem, tá? Uma camuflagem identitária, então um disfarce de identidade, né? Uma camuflagem identitária que promove inversão das relações sociais. É um disfarce. É um discurso que promove um disfarce para o Marx. Onde as classes dominadas, elas se apropriam do discurso das classes dominantes, como se elas fossem os seus. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Pessoas pobres, pessoas que têm dificuldade, pessoas que vivem uma situação super ferrada, terem um discurso das classes dominantes. Vocês já ouviram isso? Pessoas assim de baixa renda, pessoas numa situação super difícil, que têm um discurso liberal, que tem um discurso de empresário. Às vezes o cara sabe, com todo respeito, e eu respeito todas as profissões, obviamente, tá? Mas o cara lá tem um Uber, faz um Uber, ele acha que ele é empresário, tá? Então ele começa a ter um discurso liberal, entende? Isso é uma inversão da realidade, é uma inversão total. Então, para o Marx, isso que é ideologia. Ideologia é uma camuflagem identitária, quer dizer, você compra um discurso que não é teu, te vendem uma ideia, uma mensagem que não é tua. Então, assim, para o Marx, ele faz uma análise muito completa da questão disso, né? Para o Marx, as relações sociais, na questão ideológica, elas são justificadas como entidades naturais, como superiores, entende? Então, por exemplo, você tem a classe dominante e a classe dominada, isso é determinado pela natureza, isso é determinado pelos deuses, isso é determinado pelo Estado, isso é determinado pela ciência, isso é determinado pelo bem comum, pelo arcabouço jurídico, ou seja, você tem que aceitar essa situação, isso é o destino, entende? Não adianta lutar contra isso, entendeu? É mais ou menos o seguinte, meu filho, se conforma com isso, porque não adianta, a vida é assim, sabe, aquele conformismo. O Marx fala, segundo o Marx, o discurso ideológico, logicamente que ele está se referindo ao discurso da burguesia, né? Mas ele fala que o discurso ideológico ele tem essa função, de mascarar a realidade e de camuflar a questão identitária em relação às classes sociais. Tá? Pode passar, Guilherme, por favor. Então, para o Marx, repetindo, tá? A função da ideologia é camuflar essas diferenças sociais, esconder essas diferenças sociais e fornecer um falso sentimento de pertença social. No fundo, para o Marx, a ideologia serve para evitar o quê? Para evitar, tá, o confronto entre as classes sociais. Então, é como se a ideologia fosse assim um anteparo
que mais ou menos mantém essa tensão entre as classes sociais, de certa forma, sobre controle, entende? O discurso ideológico, ele acaba mantendo sob controle essas classes sociais. O discurso do Marx é bem pesado a respeito da ideologia. Pode passar para mim, por favor, Guilherme? Então, assim, o Marx, ele fala, concluindo aí, que, na verdade, o discurso ideológico ele tende a naturalizar o fatalismo dessas relações sociais, como se fosse, como eu falei para você, um destino, entende? Um destino social que é justificado por forças ou poderes sobre-humanos, assim, tá? Eu vou ler aqui, é um trechinho pequeno, eu vou ler um trecho da Marilena Chauí, desse livro da Marilena Chauí, tá? Que ela analisa um pouco essa visão do Marx a respeito aí da ideologia. Então ela fala assim, ó, rapidinho, tá? A ideologia é um dos meios usados pela classe dominante para exercer a dominação, tá? Fazendo com que esta não seja percebida como tal pelos dominados. É uma forma de, realmente, camuflagem, né, como a gente falou aí. Então, o que acontece? A classe dominada, ela vai atribuir a origem da vida social, né, por esse discurso, a forças ignoradas, a forças alheias às suas, entende? A forças superiores, independentes dela, como eu falei, a deuses, a natureza, a razão, ao Estado, ao destino, etc. De sorte que as ideias cotidianas dos homens representam a realidade de modo invertido, tá? E são conservadas nessa inversão, vindo a constituir os pilares para a construção da ideologia. Finalmente, ela coloca que o que faz da ideologia uma força quase impossível de ser destruída é o fato de que a dominação real é justamente aquilo que a ideologia tem por finalidade ocultar. Ela tenta ocultar a dominação, tá? Em outras palavras, a ideologia nasce para fazer com que os homens creiam que suas vidas são o que são em decorrência da ação de certas entidades, que existem em si e por si, e às quais é legítimo e legal que se submetam. Então é aquela coisa, é o destino, não adianta lutar contra ele, tá? A ideologia simplesmente cristaliza em verdades a visão invertida do real. Seu papel é fazer com que no lugar dos dominantes apareçam ideias verdadeiras, tá? Seu papel também é o de fazer com que os homens creiam que tais ideias representam efetivamente a realidade. Então, essa é a visão marxista a respeito do termo ideologia, tá? Vejo que é uma visão bastante contundente, tá? Então, assim, pessoal, eu quis dar nessa aula uma visão de ideologia como algo humano que apela para os sentidos, né? Vocês colocaram aqui no início da aula, vocês colocaram aqui ideias de vida, política, ideológicas, ética, moral, caráter, crenças. Ideologia limita uma visão crítica, princípios basilares, algo bom. Pode engessar o pensamento, visões de mundo preconcebidas. Eu acredito que todas essas questões que vocês colocaram são pertinentes com relação à ideologia. Mas eu gostei muito do termo crenças. Eu adorei esse termo crença. Eu acho que ideologia é perfeito, a palavra crença. Se você tem uma ideologia, você crê. Entende? Você crê em algo. Eu vou fazer uma pergunta final para vocês. Quando eu faço ciência, eu posso crer em alguma coisa? Quando eu faço ciência de verdade. Não deveria.
Não, estou falando de ciência, eu não estou falando de ideologia, eu estou falando de ciência. Se nós aqui estamos no ensino superior, estamos numa pós-graduação, tá? Vocês vão fazer um artigo científico, vocês vão fazer um TCC, vocês vão fazer um trabalho científico. Vocês vão com crenças fazer esse trabalho ou sem crenças? É isso que eu quero saber de vocês. Eu vou com crença. Crença no seu método. Isso. E também porque se escolhe um tema é porque você acredita naquele tema. Então, com certeza, já vai incluído de muita crença. Não tem como também a gente não ficar neutro, como a gente falou, né? Então, acho que a crença ela vai ser fundamental também, porque se eu não acredito, como eu vou pesquisar? Tá, então eu vou partir para um trabalho, beleza. Então eu vou partir para um trabalho provavelmente sabendo o resultado dele já. Não necessariamente. Às vezes você pode, de repente, não conseguir provar aquilo que você quis. Isso, você tem um objetivo X lá, só que o resultado pode ser outro. Você tem suposições a respeito daquilo, porque se você tivesse o resultado final completo e exato, você não precisaria fazer. A tua crença não pode te levar, presta atenção, gente, a tua crença não pode influenciar os teus resultados e o teu julgamento na tua conclusão. Presta bem atenção no que eu estou falando. A tua crença, ela não pode influenciar o teu julgamento dos seus resultados obtidos e da tua conclusão. Não, sim, por isso eu digo, a crença tem que ser no seu método e no seu objeto, ponto. No resultado, nada. O resultado é o que a pesquisa mostra. Então, vamos separar as coisas, né? Vamos separar as caixinhas, pelo amor de Deus. Quando você vai fazer um trabalho científico, você não pode crer em nada, em princípio. Você não pode nem crer na metodologia. E na relevância da pesquisa? Porque a metodologia pode se demonstrar errada no teu trabalho. Tá? Então, você vai fazer um trabalho, você usa uma metodologia, de repente essa metodologia deu errado, que é muito comum, você tem que ser honesto intelectualmente o suficiente para dizer o seguinte: a minha metodologia não se demonstrou correta. Isso é ser um cientista. E isso é um resultado científico correto. Porque outras pessoas que forem fazer o trabalho não vão cometer o mesmo equívoco que você. O que eu não posso é pegar uma metodologia que eu tive uma crença que ela era correta e eu forçar uma barra em cima de um resultado que eu tive, e mesmo não tendo me demonstrado que essa metodologia foi a melhor, eu forçar a barra para ter uma conclusão para justificar aquela metodologia que eu usei. Isso aí é falta de honestidade intelectual. Tá? Então, assim, nós precisamos ter seriedade. Quando a gente faz ciência, nós precisamos ter seriedade. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos saber que a gente tem que ter isenção. Temos que nos policiar, temos que nos cuidar. Tudo bem, é difícil ter isenção, mas a gente precisa nos policiar. Tá? A gente precisa ser a polícia de nós mesmos. Eu estou sendo honesto? Eu estou, de fato, me distanciando, tentando, no mínimo, me distanciar do meu objeto? A aula que vem, nós vamos tentar ver com vocês, de fato, o que é a ciência. Um pouco sobre epistemologia da ciência. Por que a ciência não pode se basear em crença? Se você quer crer em alguma coisa, não faça ciência. Se você quer crer em alguma coisa, seja um ideólogo. Vá para um partido político. Vá para uma religião, com todo respeito. Não faça ciência. Ciência não é lugar de crença. Ciência é lugar de gente humilde, de gente que trabalha manhã, tarde e noite, e às vezes, poucas vezes, consegue comprovar alguma coisa. Só que, no final do século XIX, a expectativa de vida do ser humano era de 40 anos de idade.
no final do século XX, subiu para 76 anos de idade. Sabe por causa do quê? Por causa da ciência. Por causa do antibiótico que o ser humano descobriu. Por causa de trabalho sério que gente que fez ciência séria nesse mundo aqui contribuiu com a humanidade. Ciência é coisa séria. Nós estamos num momento em que a gente não sabe mais o que é ciência e pseudociência. Todo mundo se diz cientista. A pessoa hoje na internet faz qualquer caca e fala que isso é ciência. Ciência tem método. Ciência tem começo, meio e fim. Ciência não é crença. Ciência não é crença. Ciência é método sério de trabalho. E é isso que a gente vai ver na aula que vem, viu, pessoal? Tá bom? Olha, muito obrigado. Foi uma grande satisfação poder estar com vocês, tá? E gostaria de saber se tem mais alguma pergunta, alguma colocação. Estou à disposição aqui para discutir mais alguma questão. Estou à vontade. Se quiserem colocar, falar, estamos aí. Parte-se de algo de fato que se acredita. Até, e o nome disso é hipótese, né? Você elabora certas hipóteses, aí você vai experimentar essas hipóteses, e essas hipóteses elas vão passar por um crivo do experimento. E aí, esse crivo do experimento vai mostrar se essa ideia preconcebida sua tem algum fundamento ou não. Inclusive, esse experimento seu, ele vai ser submetido aos seus pares do mundo todo, né? O princípio da ciência é chamado de refutabilidade. Então, não é a minha opinião nem minha crença que prevalece. É, na verdade, a replicação desse experimento no mundo inteiro. Então, não é a opinião nem a crença do Lincoln que vale. É, na verdade, a repetição do que o Lincoln fez e a comprovação de que aquele método dele tem validade. Isso é ciência. Isso é ciência, tá? Coisa que nenhuma crença ou nenhum tipo de eu penso, ou eu acho, ou eu acredito, faz parte do método científico. Então, isso que a gente pretende, tá certo? Ver aí a partir da aula que vem. Tá bom, pessoal? Mais alguma observação, alguma questão? Alguém quer falar algo? Encerrou a apresentação, ou Lincoln? Eu vou aqui interromper a gravação. Deixa eu interromper aqui a gravação. Interromper a gravação.